Acordei com o corpo pesado, como se estivesse emergindo de um sono profundo. Pisquei tentando focar, mas a claridade me ofuscava. Pisquei de novo e consegui enxergar um céu azul limpo, com poucas nuvens, flutuando em formas estranhas, como se tivessem sido desenhadas por um artista meio perdido. Senti meu corpo sobre algo macio, grama. Levantei uma das mãos e arranquei um punhado do chão, observando o verde fresco. Estava deitado embaixo de uma árvore gigantesca, em um campo tão vasto que o olhar não conseguia alcançar o fim. O ar era limpo e leve. A brisa me envolvia e trazia um cheiro suave de folhas. O canto dos pássaros soava quase irreal, como se fizesse parte de um cenário montado, perfeito demais para existir. Meus olhos pararam nos galhos acima e notei um fruto vermelho, vibrante, pendurado, quase chamando minha atenção de propósito. Me deu um desejo intenso de provar. Eu não sabia por quê, mas era como se ele me chamasse. Coma! Não parece delicioso? Vá em frente, basta retirá-lo do galho e mordê-lo. Sussurrou uma voz. Era baixa e sibilante, como um sussurro dentro da minha cabeça. Olhei em volta, tentando localizar a origem daquela voz. Quem é? Perguntei, já me sentindo idiota por falar com o nada. Levantei-me, tentando entender o que estava acontecendo. Apareça! Mas não havia ninguém, só a árvore e aquele jardim vasto e perfeito. Pode me chamar de a serpente, disse a voz novamente. Dessa vez um arrepio percorreu minha espinha. Não me soava como uma brincadeira, embora fosse exatamente isso que eu achava que fosse. De repente, tudo fez sentido. A árvore, o fruto, a voz insistente. Como eu não percebi antes? Era uma tentativa barata de imitar a velha história do Jardim do Éden. Tá bom, entendi o jogo. Balancei a cabeça. Pode parar com essa palhaçada. Apareça e vamos resolver isso. A voz não sumiu. Pelo contrário, parecia mais insistente, deslizando pela minha mente. Se você entendeu, então vá em frente e coma o fruto. Revirei os olhos. O que é isso agora? Sou a Eva? Caso não tenha notado, eu estou mais para Adão. Mas o impulso venceu. Aceitei que estava num sonho bizarro, e para encerrar logo aquilo, puxei o fruto do galho. Ele resistiu um pouco antes de se desprender. No exato momento em que o soltei da árvore, uma rajada de vento me atingiu, tão forte que mal consegui manter o equilíbrio. O céu, que antes era azul, escureceu. Nuvens negras se formaram, carregadas, como se estivessem prestes a desabar sobre mim. O ar ficou pesado, opressor, e comecei a ofegar, sentindo falta de ar. Olhei ao redor, vendo a grama murchar e morrer ao redor dos meus pés, como uma onda de podridão que se espalhava rápido. As árvores definhavam e os pássaros emudeceram, como se tudo ali estivesse prestes a apodrecer diante dos meus olhos. Que porra é essa? Você me mandou comer o fruto e sabia que isso ia acontecer? Gritei, agora tomado pela fúria e pelo pânico. A voz respondeu, agora com um tom sádico e sarcástico. É melhor correr. O jardim inteiro começava a desmoronar, desaparecendo em uma escuridão que vinha do fundo e se aproximava rapidamente. Corri tentando escapar daquele vazio que devorava tudo à minha volta. As plantas se agitavam violentamente com as rajadas de vento, e o que sobrava do céu era um borrão de sombras em movimento. Vamos, coma o fruto. Você ainda não o mordeu, insistiu a voz, agora soando como um desafio, uma provocação. E que diferença isso vai fazer agora? Gritei, mas a essa altura o desespero havia vencido minha resistência. Apenas faça. O que você tem a perder? Suspirei, derrotado, e levei o fruto à boca. Dei uma mordida. Nenhum gosto. Nada. Mas ao fazer isso, tudo ao meu redor parou. O vento cessou, o jardim ficou estático, congelado, como uma pintura interrompida. Olhei para o fruto mordido em minhas mãos e depois para o cenário, sem saber o que pensar. Que merda tá acontecendo? Murmurei, soltando o fruto que caiu ao chão como uma pedra morta. Diante de mim, algo começou a se formar, tomando forma lentamente. A princípio, era apenas uma sombra, mas logo percebi que era uma figura humana, uma silhueta que se transformava em uma mulher. Sua voz agora era clara, firme. Você comeu o fruto do conhecimento.
Então eu vou te dar uma amostra. Não basta te contar. Você precisa ver com seus próprios olhos, disse ela, aproximando-se. A figura feminina, preta como a mais escura sombra, ergueu os braços lentamente em minha direção. Pisquei e, num instante, ela já estava à minha frente, cara a cara comigo. Seus olhos não eram olhos, mas fendas de luz branca, pulsando como energia pura, aproximando-se dos meus. Foi nesse momento que percebi sua intenção. Suas mãos geladas pousaram sobre meu rosto, segurando minhas bochechas, e então seus lábios frios tocaram os meus. No instante do contato, uma torrente de imagens invadiu minha mente. Não era apenas ver, era sentir, viver. Meus olhos, ou melhor, minha consciência, saltavam através de épocas e lugares, como se eu estivesse trocando de canal sem parar. Vi civilizações antigas, momentos da história que antes só conhecia pelos livros. Estive entre os sumérios, caminhei entre os egípcios e vi as pirâmides em sua glória intacta, muito antes de se tornarem as ruínas desgastadas pelo tempo que conhecemos hoje. As imagens aceleraram, transformando-se em flashes que passavam rápido demais para que eu pudesse compreender. Cidades, guerras, templos, rostos desconhecidos. E então estive fora da Terra. Vi estrelas, galáxias, mundos distantes que eu jamais conseguiria nomear. A velocidade aumentava, minha mente fervia e uma pressão insuportável se acumulava em minha cabeça. A dor se tornou insuportável. Achei que fosse enlouquecer, que ficaria preso naquele ciclo até meu cérebro fritar por completo. Mas então, ela afastou seus lábios dos meus. O turbilhão cessou de repente. A calmaria foi brutalmente interrompida por uma dor de cabeça lancinante. Um grito escapou da minha garganta, mais alto do que qualquer um que já tinha dado na vida. Logo em seguida, uma onda de náusea me dominou e vomitei o pedaço do fruto que ainda estava em meu estômago. Me parece que você ainda não estava pronto para isso. Pelo menos, não para essa quantidade de de informações, disse ela, com um tom de desprezo que não fez questão de esconder. Minha mente ainda tentava processar tudo aquilo. Não eram apenas imagens, eram memórias. Como se incontáveis vidas, de incontáveis épocas, tivessem sido enfiadas dentro da minha cabeça de uma só vez. Respirei fundo, tentando recobrar o juízo. Passei a mão pela boca, limpando os vestígios de vômito, e enfim soltei. Dá para parar de foder com a minha cabeça? Se tem algo para me dizer, diga de uma vez. Sem mistérios, jogos ou quebra-cabeças. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua silhueta começou a falhar, piscando como uma imagem projetada prestes a se desfazer. Você vai entender, mais cedo ou mais tarde. E então desapareceu. Assim, sem aviso, sem explicação, me deixando ainda mais perdido do que antes. Abro os olhos ao som insistente do meu despertador. Meu corpo ainda tomado por uma mistura de medo, espanto e euforia. Nunca tive um sonho assim.